Olá, no Escola Viva desta semana vamos falar sobre o assédio moral e sexual na sala de aula. Vamos entender como alunos e professores devem agir nestes casos, como as escolas e faculdades devem se posicionar, quais são as penalidades legais para os agressores e as possíveis sequelas emocionais para as vítimas. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva está no ar. Se na família eles vivenciam esse tipo de coisa, né, esse assédio, se eles vivenciam isso, com certeza eles vão levar isso para a escola. É na escola ou na universidade onde acontecem muitos casos de assédio moral e sexual, praticados por gestores, funcionários, professores e estudantes. Mas o que fazer quando você é vítima de um caso de assédio? Como as instituições devem se posicionar? E em quais situações é importante procurar ajuda de um psicólogo? Quem responde a estas e outras questões sobre este assunto polêmico é Mário Jorge Calheiros Feijó, médico psiquiatra e psicoterapeuta. Doutor Mário, o que é que caracteriza o assédio moral no ambiente escolar e acadêmico? Se caracteriza basicamente com uma atitude agressiva, uma atitude desmedida, repetitiva, com o objetivo do dominador, ou seja, da pessoa que faz o assédio, em querer humilhar, em querer controlar, em querer aferir alguma atividade, alguma necessidade extra em relação àquele aluno e em relação àquela pessoa. Dentro do ambiente escolar, o assédio moral, ele se estuda pelo direito, pelos estudiosos do direito, como dois vetores, né? O vetor horizontal e o vetor vertical. O vetor horizontal é aquele assédio praticado por iguais, por colegas, que não tem uma questão de subordinação hierárquica. Já o assédio moral ascendente, vertical, ele pode ser ascendente, de baixo para cima, é quando o aluno assedia o professor, isso tem ocorrido cada vez mais, e o descendente é quando o diretor ou o professor assedia o subordinado hierárquico que ele tenha. O professor ao aluno, o diretor ao professor. Como é que os professores e estudantes devem lidar, doutor Mário, com casos de assédio moral e até assédio sexual na sala de aula, no ambiente escolar, acadêmico, enfim? Como lidar com esses casos? Olha, o ambiente de estudante, o ambiente escolar, é um ambiente que deveria ser muito respeitado, porque é onde está havendo a formação do indivíduo. E partindo do princípio que o professor precisa estar preparado para exercer bem as suas funções, exige-se, no mínimo, que esse professor saiba dominar esse lidar com os alunos e com eles próprios. O que acontece? O que acontece é que muitas vezes o próprio professor, ele próprio é quem provoca o assédio moral. Por exemplo, preferindo alunos, diferenciando alunos. Até então, o assédio moral ele é visto dentro do direito civil. Você tem a possibilidade de entrar com uma ação pedindo danos morais, né? E a pessoa, o agressor, vai ter que reintegrar, só que de forma pecuniária, monetária, né? O juiz vai obrigar essa pessoa a te indenizar monetariamente. Doutor Mário, é verdade que esses casos de assédio moral e até sexual no ambiente escolar, acadêmico, têm aumentado mesmo? E por que tem aumentado aqui no Brasil? Eu acho que basicamente nós estamos passando por um problema de falta de limites em todas as instâncias, entende? A falta de limite, principalmente em relação à família, as pessoas, os pais, parece que estão deixando muito a coisa do pode-se tudo. Quer dizer que o problema começa em casa? O problema, claro que começa em casa. Quem mais deve dar limite a seus filhos são os pais. Você veja, chega ao cúmulo do pai dizer, leve o celular. Se a professora tomar seu celular, ligue para mim. Isso é um absurdo, porque está tirando a autoridade da professora. Um pai e uma mãe que dá normas, que dá limites aos filhos, ele vai realmente diminuir muito essa questão do assédio como um todo. Se na família eles vivenciam esse tipo de coisa, né, esse assédio, se eles vivenciam isso, com certeza eles vão levar isso para a escola. Quais comportamentos, doutor Mário, podem sinalizar que a criança, principalmente a criança, né, ou o adolescente, sofreu algum tipo de assédio ou até mesmo abuso sexual na escola?
Porque muitos ficam calados. Isso, para um adolescente fica mais fácil, para um adulto de universidade fica mais fácil ela ir a uma delegacia, ela fazer um boletim de ocorrência, contar a uns amigos, contar a familiares. Mas para uma criança de até 11 anos, 12 anos no máximo, é mais difícil. Mas ela pode ter alguns sintomas. Ela pode ficar evitando aquela coisa da fobia escolar, dizendo que da noite para o dia não quer mais ir para a escola, com medo de ser, e quando o pai pergunta, quando a mãe pergunta, não sabe bem explicar. Terrores noturnos, falta de apetite, até um comportamento depressivo também está associado. Essa criança fica mais ansiosa, mais inquieta, mais chorosa, principalmente em relação à família, e que deve se procurar justamente onde está a origem disso. Então compromete, né, a qualidade de vida dessa criança, do adolescente e, claro, seu desempenho escolar, sem dúvida nenhuma, né? Eu diria, Nete, que não só a questão da criança. Você veja, tem adultos que realmente sofrem de assédio moral, assédio sexual e que entram em depressões seríssimas. Entendeu? Porque não pode dizer em casa, porque o marido vai interpretar mal, porque não quer se expor numa delegacia. E tem pessoas que chegam ao consultório com depressão já moderada para grave, com ideação suicida até. As ocorrências de assédio moral e até sexual, elas são mais comuns na escola. Eu falo no ensino fundamental para o ensino médio, onde existe uma relação entre alunos e professores, onde na maioria das vezes o professor é um pouco mais autoritário, tem mais poder sobre os alunos, porque a maioria é de menor, é mais comum no ambiente escolar. Mas veja bem, Anete, essa autoridade dentro de um respeito, ela é necessária. Porque o aluno que chega também para a escola, ele vai também para aprender bons modos, para aprender com a vida. O professor também é uma autoridade para a formação de um indivíduo. E uma autoridade que deveria ser até mais respeitada do que é hoje em dia, né? Agora, o problema é quando este professor utiliza essa autoridade para denegrir, para prejudicar, para conseguir outros intuitos com os alunos. Aí é que está a patologia, porque o problema também, a gente não pode estender aos professores de modo geral. São poucos, graças a Deus, que agem assim. Porque em todas as profissões tem as pessoas que têm transtornos de personalidade. O que nós vemos é que por trás de muitas pessoas que assediam constantemente, elas têm também transtorno de personalidade. A maneira como você, sendo um professor, age na sala de aula precisa ser como um juiz, imparcial. Ele tem que não ter preferências dentro da sala de aula. Ele tem que respeitar todos com uma certa igualdade, né? A partir do momento em que eu corrijo a prova de um aluno de uma maneira e corrijo a prova de outro, eu já estou, se isso é constante, se eu repito isso, isso já é um tipo de assédio moral também. Eu estou prejudicando propositadamente uma pessoa. Daqui a pouco nós voltamos para continuar a nossa conversa sobre assédio na sala de aula com o psiquiatra e psicoterapeuta Mário Jorge Calheiros. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante.